Bom, hoje nós vamos falar desse filme, dessa produtora que acompanha aqui a nossa trajetória no canal. Temos vários vídeos de filmes deles aqui, completa 15 anos em 2024 e dessa vez a gente fala aí de um filme Hong Sang-soo à brasileira. Zeca tenta levantar cedo para pegar o ônibus e chegar na escola da cidade vizinha. No pior de seus dias no trabalho, ele conhece Luísa. E hoje a gente vai falar de filme premiado, né? Esse filme ele ganhou o prêmio de crítica na Mostra Internacional de Cinema do ano passado. Então, assim, não é pra menos, foi merecido. Eu já começo dizendo que eu gostei muito desse filme. Bom, Filmes de Plástico, essa produtora mineira aí que tá na região de Contagem, fazendo filmes há 15 anos, né? Eles estouraram lá atrás em 2010 com Fantasmas, mas desde 2009 eles já vem fazendo outros curtas. E aí, vários longas saíram ali nessa estética meio de hiperrealismo, que, enfim, a gente vai discutir isso um pouco mais em detalhes, e que também, como eu disse ali na aberturinha, vem cruzando a nossa história aqui no canal. Cinema brasileiro é muito sinônimo também de filmes de plástico. A gente veio fazendo nesses últimos anos aí, a gente daqui a pouco também está completando 10 anos, né, Eda? De vários dos filmes que o trio Parada Dura de diretores dirigiu, então Gabito Martins, André Novaes Oliveira e o Maurílio Martins, mas também de outros, né, de diretoras especificamente, da Juliana Antunes e também da Thaís Fujinagi. Então vocês vão poder conferir todas as críticas, tanto aqui na descrição quanto nas cartelas. Coração no Mundo, Temporada, Marte 1, A Felicidade das Coisas e Baronesa. E também ali na abertura eu falei que esse filme é como se fosse um Hong Sang-soo brasileira, né? Essa comédia romântica que muitas vezes não parece tão ali romântica assim, personagens que bebem muito, que falam muito, mas que tem ali um pezinho bastante forte no Brasil porque acompanha a rotina, né, do trabalhador, desde ali conseguir acordar, pegar um ônibus, se deslocar 1h30 até chegar no trabalho, até conseguir de fato começar a trabalhar. Então é uma rotina que é cansativa, uma rotina que muitas vezes faz com que a gente não se perceba com tanta atenção as trocas humanas que a gente tem ali, a ponto da gente deixar, por exemplo, romances passarem, flertes passarem, como é o caso aqui do nosso protagonista, que num primeiro momento parece ali que estava ali começando a ter alguma coisa com a moça, e a gente vê que essa moça some, de repente não é essa história que a gente vai acompanhar, é uma outra, mas porque o trabalho estava ali envolvendo ele tanto que ele talvez não tenha percebido e abraçado aquela oportunidade. E a segunda oportunidade, que aí de fato é a que acontece aqui no filme, que vai ser o mote aqui da troca que a gente tem entre os dois protagonistas, também quase não acontece, justamente mais uma vez por conta do trabalho. Esse Hong Sang-soo brasileira também, que é na verdade um Hong Sang-soo mineira também, né? Filme de plástico que, como eu disse, ficou bem marcada pelo hiperrealismo aqui no cinema. Enfim, esses filmes que muitas vezes observam esses personagens ali interagirem um com os outros. Aqui acontece com um pouquinho menos de intensidade, mas ainda assim a gente pode ver vários dos elementos ali que a gente viu nos últimos filmes deles, né? Essa coisa que os planos se estendem um pouquinho mais, os silêncios se estendem um pouquinho mais, a gente vê essa rotina, como eu estava falando aqui há pouco, decantar, o tempo deles passar bastante e a gente muitas vezes, né, depois de 15 anos assistindo esse tipo de cinema, que várias outras produtoras pelo Brasil também ali abraçaram, obviamente Filme de Plástico não foi a que primeiro começou, mas ali é muito uma das grandes expoentes desse cinema. Essa rotina que nos consome definitivamente é um drama em si, mas é aí um drama de cinema, né? Acho que essa pergunta muitas vezes acompanhou qualquer aí cineasta que fez o hiperrealismo, e a gente vai tentar ali dar alguns caminhos para essa discussão aqui de hoje, né? Então, feita essa introdução, Éder, diga aí, Filmes de Plástico, André Novaes de Oliveira, o diretor aqui do filme. Bom, o André Novaes é um dos meus diretores brasileiros favoritos, porque eu acho que ele consegue fazer uma coisa muito difícil e que poucos realizadores conseguem, que é através de suas próprias vivências, é através ali de um cinema muito, entre aspas, muito simples, ali com poucos recursos, ele consegue trazer muitos questionamentos, ele consegue fazer com que o espectador seja muito ativo em seus filmes. Todo filme que acaba do André Novaes, por mais simples que seja, eu fico ali muito pensando, tentando criar teorias sobre aqueles personagens, sobre as situações. E são filmes que não precisam de planos mirabolantes, ele não precisa de diálogos assim muito marcantes, mas o conjunto de sua obra, as situações em que esses personagens são colocados. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, essa crítica não é sobre esse curta-metragem, mas pra mim diz muito sobre essa trajetória que o André Novaes vem ali traçando desde o começo da sua carreira.
Eu lembro que eu tava na faculdade e o professor, passou um filme pra gente assistir, um curta muito simples. Ele falou, gente, vejam esse curta-metragem. Obviamente, esse curta, ele dividiu muitas opiniões na sala de aula onde eu estava, muitas pessoas odiaram, mas ele mudou a forma como eu vi o cinema. E pode parecer exagero, mas não é, porque até hoje, quando eu penso em cinema, que ele consegue extrair o máximo da simplicidade e trazer uma narrativa espetacular, eu penso nesse curta-metragem. Fantasmas é um curta muito simples, entre aspas, em que ele tem um único plano. E ele coloca a câmera ali como se fosse voyeur, em frente a um posto de gasolina. É uma imagem noturna. E a gente fica vendo ali por vários minutos ali aquela cena que parece que não acontece nada. E no final do filme, algo muito espetacular, um ponto de virada ali acontece. E aí você consegue construir toda a ideia de quem está por trás daquela câmera. Você consegue criar inúmeras interpretações sobre o que está acontecendo ali. E é bom você ter detalhado Fantasmas, Éder, porque né, muita gente às vezes pergunta que curtas brasileiros a gente pode assistir aí, que enfim são aí marcantes para a história do nosso cinema. Definitivamente esse é um deles. Eu assisti ele recentemente aqui, inclusive para fazer esse vídeo. E eu posso afirmar que ele continua tendo muita força, assim. Acho que esses fantasmas ali que estão no título, tanto são os fantasmas desse encontro que a gente tem ali no final, quanto das vozes, né, desses amigos que nunca aparecem em tela, e dos fantasmas das coisas que vão cruzando ali a câmera, né, enquanto essa coisa final não aparece. A gente vai tentando entender quem a gente está procurando ali naquela história, e para mim, assistindo em 2024, eu só consigo pensar nos letreiros ali que mostram o valor da gasolina e do etanol em 2009 e 10, sei lá, e nós aqui em 2024 pagando talvez o triplo disso. Mas enfim, aqui o vídeo é sobre O Dia Que Te Conheci, e eu queria puxar, né, aquele debate que eu só levantei no meu último comentário sobre o hiperrealismo aqui no cinema brasileiro e eventualmente talvez a saturação desse estilo que a gente já tem aí preponderante pelo menos há 15 anos. Como a própria história da Filme de Plástico pode provar. Então, assim, olhar a rotina pode ser uma coisa banal, né? A gente pode pensar que talvez tenha limitações nisso, mas a cada um desses filmes a gente vê ali uma vertente um pouquinho diferente de como a gente consegue abordar isso, né? Não é só como a gente olha aquilo, mas em que contexto, né, isso tudo tá, né? Tirando esse último filme deles, Marte 1, que foi talvez o filme mais badalado aí da produtora, que vai ali para uma coisa mais melodramática, um cinema um pouco mais clássico, o anterior, A Felicidade das Coisas, foi aí um filme que o próprio Éder questionou no vídeo se fazia sentido a gente ter ali essa coisa mais de observação, um pouco mais morosa que a gente tem nesse cinema, se não estava um pouco cansativo essa forma. Eu defendi no vídeo, vocês podem assistir lá, que a protagonista, né, ela era de uma classe social diferente, uma classe média, baixa, que tentava ali ter controle sobre todas as coisas, sobre a família, sobre uma obra, sobre os vizinhos, mas que a gente percebia que não tinha controle nenhum e ela só vivia nessa inércia, né? Então observar essa protagonista era observar a inércia dela, a inaptidão dela de conseguir controlar todas essas coisas que aconteciam à volta. No fim, ela acabava meio que parada, vendo a vida passar. Que pra mim aqui é um movimento completamente diferente do protagonista de O Dia Que Te Conheci, né? Esse personagem, ele tá numa correria, né? Uma correria de 1h30 para se deslocar até o trabalho, porque ele precisa acordar no horário certo, ele precisa pegar o ônibus, torcer para que ele não quebre, enfim, chegar na escola e ainda abrir um sorriso para as crianças ali que moram no bairro, que são de uma classe completamente social diferente da dele e que ele precisa ganhar essa grana. Então, dessa vez, quem vai questionar aqui a estética do filme serei eu. Apesar de gostar, né, de muita coisa que acontece aqui no filme, se esse personagem o tempo inteiro é empurrado à frente, ele não tem tempo para as coisas acontecerem, por que a gente observa ele com tanta morosidade? Eu acho que é até um discurso político, né? Se a gente for pensar, eu acho que dá até para defender que, né, trazer essa estética é uma defesa política de um tempo, de um mundo avesso a essa correria, mas eu tenho convicção, tanto pela filmografia que esses cineastas vieram fazendo nesses últimos tempos, quanto também elementos do próprio filme, que eles não são ingênuos, né? Eles sabem que é impossível fugir dessa rotina, porque o trabalho ali define a sobrevivência desses personagens que dizem em determinado momento que nunca trocaram um pneu, na verdade dizendo que nunca tiveram um carro, ou quando o casal ali principal discute que eles eram
dos poucos funcionários negros daquela escola. Então você tem ali várias pontadinhas políticas, muitas vezes bastante sutis. Eu acho que ali as cenas em si elas são muito inteligentes, a forma como esse diálogo ali não é exposto de uma forma professoral, é de fato ali uma conversa humana. Você vê ali uma sutileza para contar uma coisa que talvez eles não se sintam tão à vontade para contar num primeiro momento, à medida que eles vão ali tendo mais intimidade, desenvolvendo ali afeto um pelo outro, que eles vão se abrindo mais. Então, assim, não é que me incomoda o ritmo, mas eu acho que no contexto que esse personagem tá, especialmente ali no começo do filme, eu sinto falta dessa agilidade. Eu acho que o filme ele não pode ser refém de uma estética, eu acho que as coisas devem acontecer talvez na via contrária, né? A gente pode pegar até o próprio exemplo ali do filme No Coração do Mundo, né, da Filmes de Plástico, né, que tem essa estética um pouco mais morosa ali no primeiro momento do filme, e de repente o filme vira um filme de roubo, né, um heist movie, e aí o ritmo também muda, né? Até a forma como esses personagens são enquadrados também muda. Então, quando acontece ali uma virada, né, na vida desse personagem, no trabalho dele, eu acho que desacelerar até faz sentido, mas a gente ter essa estética desde o começo ali, eu questiono um pouco, eu queria ouvir o que o Éder tem a dizer sobre isso. E é engraçado isso, que a gente brinca, né? Que, tal filme, tal momento eu disse, que tal coisa eu não achava tão legal, pra onde o cinema X tá caminhando. Eu acho que esse cinema hiperrealista, ele sim já tá um pouco saturado, mas eu acho que quando a gente, né, diz que o cinema, determinado gênero ou determinada estética ela tá saturada, não significa que filmes novos e outros diretores possam usufruir desses recursos e ainda assim desenvolver filmes interessantes. Eu acho que tem casos e casos, planos longos também terão casos e casos, mas nesse filme aqui, por mais que ele traga essa estética hiperrealista, eu acho que ele é um filme super popular, assim, eu acho que ele é um filme leve, é um filme que tem vários momentos divertidos, eu acho que ele tem um tempo de filme em si bem bom e bem agradável para os dias de hoje, né? As pessoas aí que vivem reclamando constantemente que os filmes estão muito longos. Então eu acho que, assim, essa progressão que é feita ali, né? Em que esses personagens vão se conhecendo, os acasos, quando eles vão entendendo que de fato que eles estão sentindo, que ali existe alguma coisa, que algo pode sair ali. Pra mim, essa questão do tempo, essa questão dessa amorosidade que você citou, nesse caso foi na medida certa. Quando a gente traz essa estética de filme hiperrealista, né, ela acaba sendo tão fechada em si que às vezes é difícil a gente trazer elementos de gênero, né, poder falar, eu acho que isso é um filme de terror, eu acho que isso é um filme de comédia. Eu acho que esse filme, por mais que ele tenha essa característica, eu diria que ele é um filme de comédia, assim, e bem divertido. Pelo menos na sessão que eu tava, as pessoas riram bastante de vários momentos ali. Pois é, Éder, eu não acho que o filme seja cansativo. Acho que tem outros filmes que têm essa estética que são muito ali mais arrastados que esse. Esse aqui, como você mesmo disse, eu mesmo me diverti muitas vezes assistindo, dei boas gargalhadas. Foi mais um pensamento retrospecto de como, né, essa estética poderia se encaixar melhor no filme que a gente tem. De qualquer forma, eu acho que, como você estava comentando há pouco, né, esse romance ele acaba sendo também muito popular porque ele não é essa idealização que a gente tem em muitos filmes do cinema, né? Aquela coisa que muitas vezes a rotina, como eu disse, engole a gente com tanta força que a gente nem percebe que algumas coisas estão acontecendo. E quando vai ver, você já está imerso num negócio que às vezes você não tem muito jeito para lidar com a coisa e ela vai caminhando por outras vias, né? Então, assim, é um filme que eu diria que tem pouquíssima tensão ali sexual, pouquíssimo flerte, e quando as coisas vão, elas já vão para as vias de fato, né? Até porque esse protagonista está muito preocupado com o trabalho dele, com acordar, com os remédios dele, né? Essa questão dos remédios, inclusive, é todo ali um ponto para esse personagem que gera a maior parte das risadas ali do público e minhas também, porque se essa rotina, né, vai engolindo eles, a forma como esse personagem tem para flertar muitas vezes a partir de elementos dessa rotina. Então, assim, pô, você não quer colar lá em casa para ver se as minhas receitas de remédio estão todas certas, que inclusive a gente pode problematizar até de um ponto de vista ali, né, de papel de gênero, da mulher ter que resolver ali o BO do sujeito que, enfim, causa todo o problemão que ele tem ali no trabalho. Mas enfim, eu acho que isso também aparece de forma bem sarcástica e a própria personagem tira muito sarro do personagem o tempo inteiro com relação a isso. Ou, por exemplo, né, tava falando dessas situações da rotina que fazem ele flertar, quando ele fala assim, pô, você tá num trânsito danado para voltar do outro lado da cidade, você realmente quer fazer isso? Então, assim,
Você vê que o flerte vai saindo de situações muito banais, que tem pouquíssima sensualidade, porque o flerte é por praticidade e que eventualmente vira uma coisa, assim, né? Esse filme deles é um filme de uma rotina tão banal que o próprio romance é banal, né, entre aspas. E aí eu queria encerrar aqui o vídeo falando da cena final, né? Eu já deixo aqui o alerta de spoilers. Acho que a gente já deu meio a letra aqui de como termina, né, a relação desses dois aqui. Mas se não tiver ficado claro, a gente vai dizer aqui com todas as letras agora. Os dois terminam juntos e ele, no dia seguinte, né, vai ali buscar um pão numa padaria ali do lado de casa. Ele consegue definitivamente acordar num horário bem mais cedo. E a gente vê que as barras, né, a razão de aspecto do filme desce, né? Aquela coisa que provavelmente talvez você já tenha assistido em filmes como o Mummy, do Xavier Dolan, do cara abrindo ali a tela. Aqui a gente, na verdade, tem a tela fechando. E eu não sei o que o Eder achou sobre isso, mas eu achei uma decisão muito interessante, porque volta muito àquela pergunta que eu tinha feito logo no começo do vídeo, né? Será que a rotina é um drama de cinema? E, enfim, a gente, querendo ou não, assistiu um filme todo até chegar a esse momento, mas é quando ele finalmente consegue a mocinha, é quando ele se apaixona, quando ele diz que as coisas vão ser um pouco diferentes daqui em diante, que a gente tem uma narrativa clássica de cinema, e aí as barras de cinema aparecem como se a gente começasse a assistir esse filme, que ironicamente logo acaba, porque depois tem os créditos finais ali do filme. Então, se o tempo inteiro ali ele viveu essa rotina que não deixava ele explorar outras coisas, agora ele pode viver uma história de cinema por completo. Uma história de cinema parecida com a história de cinema que a gente tem em Marte 1, em que as personagens vivem os seus melodramas, com muitos arroubos de paixão, muitos traumas, e isso tudo ali jogado em tela. E aí eu volto uma última vez nessa pergunta, né? A rotina é um drama de cinema? Eu acho que esse final coroa muito bem isso, né? Apesar de eu ter feito a provocação ali no começo do filme, porque a gente só pode viver essa história de cinema depois da gente ter vivido todo esse dia de cão da rotina dele. Então, é sim uma história de cinema, apesar da gente supostamente estar começando uma história de cinema que, como eu disse, está para terminar porque os créditos sobem. A história de cinema já aconteceu, porque foi a história de cinema para chegar nesse ponto. Então, assim, é mais um exercício de linguagem que o André Novaes propõe, que vinha propondo desde ali do seu primeiro curta em Fantasmas, e que é bastante sutil, mas que carrega ali debates, como o Eder mesmo disse no começo do vídeo, que ecoam. Eu acho que isso que é interessante aqui no Dia que Te Conheci, para mim, acima de tudo. Bom, Nathan, você pegou exatamente o ponto do porquê eu trouxe Fantasmas lá no início, né? Porque ao final do curta-metragem a gente tem ali um recurso audiovisual, a gente tem um recurso da imagem que faz com que a gente crie um universo muito grande, né? Faz com que aquela história continue muito além do filme em si, muito além do que a gente está vendo em tela. E aqui nesse filme eu acho que ele consegue utilizar esse mesmo recurso. Como o Nathan já mesmo citou ali, né? Ao final do filme o aspecto da tela ele muda. E isso pra mim foi um ponto muito genial, porque foi ali, naquele dia, daquele homem que morava sozinho ali, que estava todo perdido. Foi o primeiro dia, a primeira manhã em que ele acordou e fez algo diferente. Ou seja, um novo momento da vida dele estava começando, e para isso, um outro aspecto de como a gente enxerga a vida dele precisaria ser mostrado, né? Ou seja, a gente tem um outro formato, uma outra lente para a gente enxergar essa nova fase desse personagem, essa nova vida que está por vir, né? Obviamente que o filme ele acaba nesse momento, mas eu acho que ele deixa muito aberto, porque ali a gente entende que aquele relacionamento deu certo, pelo menos por um período da vida daquele personagem, porque aquele momento foi tão marcante que a gente vê ele através de uma outra ótica. Então, assim, pra mim, isso por si só, veja bem, por isso que eu acho que o cinema dele acaba sendo tão bom, porque ele consegue extrair ali de recursos ali muito escassos, ideias ali muito bem posicionadas e magistralmente utilizadas ali. Então, quando eu vi aquilo e o filme terminou, eu fiquei meio assim, caramba, né? Se o filme por si só ali poderia ali construir uma ideia meio mediana, de legal. Quando ele coloca essa cereja no bolo, eu falei, putz, esse é o André Novaes. Bom, vocês veem aí que a gente tem opiniões que convergem aí sobre o que a gente achou sobre esse final, mas que partem de pontos
bem diferentes. Acho que essa é a magia do cinema. Acho que a gente conseguir fazer isso a partir de um filme que supostamente é tão simples e que muita gente poderia dizer, pô, mas é só isso. Acho que diz muito sobre a força que esse filme tem em si. Antes de você puxar o 20 recomendar, Éder, eu só queria te perguntar, acho que esse ano a gente tá com filmes brasileiros aí fortíssimos. Você aí, por enquanto, é time Sem Coração ou time O Dia Que Te Conheci? O meu aqui é Sem Coração, tá? Apesar de ter gostado desse filme também, sou apaixonado pelos Capitães da Areia aí, da Nara Normand e Tião. É isso, Nathan. De fato, se o cinema ele consegue trazer pontos de vista tão distintos, eu acho que é porque ele foi bem sucedido. E a sua pergunta de que lado eu fico aí nessa competição, eu acho que eu vou ficar com o prêmio de crítica aí mesmo da mostra do ano passado, e eu gosto mais do Dia Que Te Conheci. Então é isso, minha gente. Assistam aí Sem Coração também, que a gente fez crítica aqui no canal. Vocês podem conferir aqui na cartelinha e também no link da descrição. E O Dia Que Te Conheci, que tá pra entrar nos cinemas em breve, se não entrou quando vocês estiverem assistindo aqui esse vídeo. E hoje, né, acho que esse vídeo recomendar, nesse momento que a gente sempre traz dicas boas, não poderia ser diferente. A gente tem que falar de filmes aqui, da Filmes de Plástico. A gente já citou inúmeros aqui, né, de todos os filmes que inclusive a gente já fez crítica, mas eu acho que cada um de nós poderia separar aqui um diferentão, talvez que seja um pouco menos conhecido aí pro povo assistir. Talvez um curta, um média, quem sabe, para você aí começar assistindo, ou enfim, continuar assistindo a filmografia deles. O meu aqui, Éder, já tô me antecipando, tá? É o 15, que acho que foi inclusive o primeiro curta que eu assisti. Você falou que Fantasma foi o seu. 15 foi o primeiro curta que eu assisti, que já tinha Karine Telles, no momento em que Karine Telles ainda não era conhecido do grande público global, inclusive, né? Da TV Globo. Bom, eu sei que o filme favorito do Nathan aí da Filmes de Plástico é a Temporada, mas não poderia ser diferente eu recomendar pra vocês Fantasmas, que pra mim acho que é o meu filme favorito. Ele tá no YouTube, então assim, é muito fácil de achar, é muito curto. Eu acho que é aquele filme que dá pra você assistir mais de uma vez. É assim, ó, com essa recomendação, ou você vai me odiar e vai dizer que eu tô maluco, ou você vai falar, caramba, isso é genial. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem de olho aí, porque vai vir mais crítica de cinema brasileiro. Logo chega a Mostra Internacional, vários filmes de Cannes, de outros festivais. Então assim, se inscreve para vocês não perderem as novidades das nossas críticas. Então não esqueçam de dar o joinha e recomendar o nosso canal, porque é muito importante pra gente. Então muito obrigado, um grande beijo aqui, ó, e até a próxima.